O livro dessa semana é um livro que não é recente, na verdade ele é bem antiguinho. Ele é bastante hypado nas redes sociais e eu particularmente amei a experiência de ler essa história. Mas eu já vou logo avisando que é uma história que traz muitos gatilhos. Então se você é uma pessoa que tem problemas, né, que fica engatilhado com temáticas como depressão e afins, talvez esse livro não seja para você. O livro dessa semana é A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. Eu disse que era um livro conhecido, né, gente? A Redoma de Vidro é de 1963, tá? E até hoje ele causa um grande rebuliço, mesmo ele sendo tão antigo assim, mesmo ele tendo mais de 60 anos, porque ele traz uma temática muito sensível, muito delicada, e que se ela é sensível e delicada hoje, imagine nos anos 60, quando esse livro foi lançado, né? A história, ela vai focar numa personagem chamada Esther, que é uma jovem adulta que mora em Nova York, e a Esther, ela vai vivendo a vida dela, né? Ela tá lá vivendo a vida dela, ela estuda, ela trabalha, ela fica aí narrando aqui os acontecimentos da vida dela, e a gente fica, tá, e daí, Esther? Só que a Esther, ela quer tudo ao mesmo tempo. Ela quer fazer um monte de coisa. Ela quer fazer várias coisas diferentes e no final das contas a Esther não faz nada. E isso aí, tipo, normal, né? Quem é que nunca passou por isso, né, gente? Ainda mais assim, no mundo de hoje, a gente quer fazer várias coisas e acaba não conseguindo fazer nenhuma. Normal. Mas isso, né, isso é um dos fatores, né? Isso também acaba abalando a Esther de uma maneira assim muito, muito forte. E a Esther começa a apresentar uns sintomas que ela não consegue entender e as pessoas ao redor dela também não conseguem entender. Mas quando a gente bate o olho, a gente entende. A Esther está depressiva. Isso é exatamente o que acontece com ela. Você vê que a personagem está passando por uma depressão, ela já não sabe mais o que ela quer, ela já não tem forças mais para fazer nada, tem dias que ela não quer comer, ela não quer tomar banho porque ela acha que nada disso vai fazer diferença. Então você vê que ela não tá bem. Mas como é que a humanidade lidava com a depressão em uma mulher nos anos 60, 50, 60? Spoiler, não era da maneira adequada. Claro, né? Se até hoje tem gente que fala que depressão não é doença, né? Depressão é só falta de Deus ou algo do tipo. Imagine há 60 anos atrás. Então a Esther, ela vai acabar sendo internada em uma clínica psiquiátrica para poder curar o problema dela. Vocês acham que vai resolver? Fica aí, fica a pergunta no ar para vocês. E o que eu achei impressionante na história é que ela é uma história infelizmente muito comum, sabe? Quando eu li a sinopse, eu me lembrei daquele filme Garota Interrompida, né, que é com a Angelina Jolie e a Winona Ryder, que é inspirada em um livro. Eu lembrei também do livro do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Lembrei de todas aquelas pessoas que eram internadas em clínicas psiquiátricas por motivos aleatoríssimos que a pessoa já considerava loucura, né? E ainda mais se a gente tá falando de uma mulher, né? Então aí, imagina, né? A quantidade de mulheres que não passou por esse tipo de situação. Porque a história da Esther, ela não é uma história incomum. Então a gente vai acompanhando os acontecimentos, né, com a Esther, e é muito forte. Não é um livro fácil de ler na questão do teor, né? No começo, eu até fiquei assim meio impressionada, porque em relação à linguagem, né, eu pensava que ia ser uma coisa assim, tipo Clarice Lispector, Virginia Woolf, assim, sabe, da linguagem. Aí quando eu fui ler, nossa, que linguagem fácil de entender. Eu achei assim, simplérrima. Mas em compensação ao conteúdo, né, meu amor? No comecinho pode ser que você ache meio parado a história. Mas depois que ela desenrola e a gente começa a ver os efeitos da depressão e da internação que vão acontecer na personagem da Esther, é um livro muito envolvente, mas como eu falei, a história é muito forte. Ela provoca muitos gatilhos, tá? E aí hoje, eu realmente, depois que eu li esse livro, eu percebi, agora eu entendo todo o hype em cima dele. Porque quando eu comecei a ler, eu pensei, não tem nada demais. Olha que louca. Claro que tem, gente, porque a gente está falando de uma jovem mulher descrevendo a depressão, descrevendo o tratamento na clínica psiquiátrica dela, que imagina aí, tratamento clínica psiquiátrica anos 50. Só imagina, né? E a gente tá falando de um livro dos anos 60, não é um livro recente, então claro que isso daqui impactou muito pra época.
causou muito, tá? E ainda mais que se a gente for parar pra pensar em dois pontos muito importantes que até agora eu não falei pra vocês. Primeiro deles, a personagem é inspirada na própria escritora. A própria Sylvia Plath passou por situações em que ela precisou ser internada numa clínica psiquiátrica, assim como a Esther. E segundo ponto, a Sylvia Plath cometeu suicídio 1 ano depois do lançamento do livro. Então, é meio que, sabe quando a gente fala assim, não dá pra misturar obra e autor, criador e criatura. Às vezes dá. Às vezes é extremamente importante. E não tem como você não ler A Redoma de Vidro e não pensar nisso. E não pensar em como a Sylvia Plath já estava dando os sinais pra galera e a pessoa não estava entendendo. Em como ainda hoje, em 2025, muitas pessoas preferem fingir não ver esses sinais do que tentar resolver da maneira adequada. Porque não vai ser da maneira adequada que vai ter aqui, que vai estar aqui no livro. E o nome do livro é A Redoma de Vidro, porque quando a gente pensa numa redoma, a gente pensa em um lugar fechado de vidro. E esse lugar fechado é um lugar que, teoricamente, era para manter a personagem segura. Mas ela não se sente segura, ela se sente presa, ela se sente claustrofóbica. Ela não consegue se soltar, ela não consegue se libertar, ela não consegue ser quem ela é, quem ela quer ser. Porque ela tem, sim, problemas de saúde mental e, além disso, ela também tem o fato de ser uma mulher, uma jovem mulher, em um período em que a sociedade reprimia muita coisa, né? Dizia, mandava e desmandava, dizia, a mulher tem que fazer isso, 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 aquilo, outro. Então, ela é uma mulher que começa a questionar algumas dessas coisas, mas, obviamente, essas coisas vão ser vistas como o quê? Como loucura, né? Porque ela tá meio, né, na cabeça, então ela só pode estar louca. Entendeu? E antes da gente ir para nossa parte com spoilers, eu vou deixar aqui para vocês o Instagram e o TikTok do Bafulê Literário, @bafulê.literário, onde você pode também ver esse vídeo, só que com cortes, ou seja, sem o spoiler, dia de terça-feira, tá? No domingo sai aqui no YouTube, na terça sai no Instagram e no TikTok. E também convido vocês a se inscreverem no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas, que eu garanto pra vocês que aqui tem muita resenha legal. Então vamos agora pros spoilers. Bom, eu acho que acontece tanta coisa nesse livro que eu nem sei enumerar, né? Mas eu acho que não vai ter nada a mais que eu vou falar aqui que já não tenha ficado subentendido anteriormente, na parte anterior ao de alerta, de spoilers, né? Quando eu digo que ela vai pra clínica psiquiátrica e ela vai fazer o tratamento, é óbvio que eu tô falando de tratamento de choque. Se você já assistiu algum filme dessa época, alguma coisa assim, você sabe que a galera, qualquer coisa, opa, tratamento de choque, vai resolver tudo. Vamos fazer uma lobotomia aqui, ó. Vai dar super certo. O spoiler, não dá. E isso vai acontecer diversas vezes com a Esther. Diversas vezes. Nossa, a Esther vai passar por muito perrengue, gente. Antes mesmo dela ser internada. Vai ter muita situação de machismo que a Esther vai enfrentar. De misoginia, né? Vai ter uma situação em que ela vai encontrar um cara que o cara praticamente tenta abusar dela, né? Não consegue por muito pouco, né? Ela tem toda aquela preocupação também, aquela coisa de casar ou não casar, trabalhar ou não trabalhar, sabe? Ela se preocupa em... Eu não sei se eu quero seguir esse padrão. Todos os padrões levavam ao fato de que ela ia se casar lá com o personagem Billy, acho que era Billy o nome, nem lembro o nome daquele arroz. Mas ela não queria, gente, claramente ela não gostava daquele homem. Claro, ela ia casar com ele só porque já estava acostumada com a ideia. Não faz o menor sentido isso. Só que ela quer, mas ao mesmo tempo ela quer viver, ela quer trabalhar, mas ela quer viajar, mas ela quer fugir, sabe? E ela passa por muitas situações. Só que são situações comuns a uma mulher jovem. A uma mulher jovem, imagina, uma mulher jovem que é de uma região mais interiorana, que foi morar em Nova York sozinha nos anos 60, 50, 60. É muito impactante isso na vida de alguém. E quando ela começa a mostrar os indícios de que ela tá com depressão, ninguém entende aquilo ali. Nem os homens, nem as mulheres, nem as colegas, nem a mãe, ninguém entende. E a nossa parte que me deu mais raiva foi quando ela foi no psicólogo, que o psicólogo não fez absolutamente nada e disse, ela não tá curada, precisa ser internada. Gente, o psicólogo não fez nada. O que é isso? Terapia holística? Sabe? Que porcaria de psicólogo é esse, entendeu? O homem não fez nada. Nada. Ele
ele não ajudou em absolutamente nada. E uma coisa também que eu quero citar aqui nos spoilers são as diversas maneiras que a personagem busca de tentar o suicídio, né? Porque se você chegou, né, se você leu esse livro, você sabe que a personagem tentou o suicídio e por isso essa foi assim a pá de cal mesmo para poder internarem ela. Só que antes ela já tinha pensado em fazer isso de várias maneiras diferentes e ela, inclusive, eu acho ela bastante criativa. Tá? Eu acho ela bastante criativa em muitos pontos. Não que isso seja uma coisa boa, né? Pelo amor de Deus, isso é horrível. Mas ela tá muito obstinada. Ela quer muito fazer isso. Então se vê claramente que ela não tá bem. Mas souberam lidar com isso? Não souberam, né? Claramente não souberam. Então sim, é um livro muito impactante. Eu super entendo toda a relevância que ele teve na época que ele tem até hoje. Mas assim, se você é uma pessoa muito sensível com esse tópico, realmente eu não recomendo que você leia. Mas, se você consegue, se você acha que você consegue, então eu recomendo que você leia sim, porque A Redoma de Vidro é um livro excepcional. Por isso, o nosso livro da semana é A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath.